Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de estarmos alegres na presença do Senhor. Independente da situação que estejamos passando. Se nós estamos aqui, é porque vencemos, né? Esse louvor muito forte, né? E agora eu me senti ministrada agora, porque o Senhor me fez voltar à memória de quantos livramentos, aleluia, Ele me deu. E eu estava conversando sobre isso hoje, que verdadeiramente não era nem para eu estar aqui. E eu fico pensando como o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele já enxerga, né? Ele já nos enxerga, né? Mais à frente, o nosso futuro, porque a Deus pertence o amanhã. Ele sabe o que eu e você estamos sentindo agora, qual será a nossa reação. Então, Deus, Ele já prevê todos os nossos movimentos. Então, Deus, Ele chega primeiro. E Ele sempre tem um escape, Ele tem um livramento. E eu creio que hoje Deus tem uma palavra que vai, né? Em nome de Jesus, nos direcionar, seja ela para exortação, seja ela para cuidar de nossas feridas. Eu não sei, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas que estejamos nós atentos à palavra de Deus, em nome de Jesus. Pai, neste momento nos consagramos. Aqui está a sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, que eu venha me diminuir para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, apressa o passo das suas filhas, aquelas que o Senhor já determinou que tivesse hoje presente para ouvir a sua palavra, em nome de Jesus, que toda resistência, Pai, o mundo espiritual venha cair por terra, tudo aquilo que o inimigo tem usado para trazer cegueira espiritual, para tapar a audição dos seus filhos e filhas, caiam por terra, em nome de Jesus. Nós consagramos esse momento desde já, amarramos o valente no mais profundo abismo, pedimos a cobertura do teu sangue do alto de nossas cabeças à planta dos pés, que o Senhor venha, Pai, com a sua palavra de cura, de libertação, de exortação, de amor, em nome de Jesus, que seja realizada em nós a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estou aqui até agora, né? Impactada com esse louvor, porque o Espírito Santo, ele prepara todas as coisas. A palavra hoje está no livro de um grande profeta, vidente, né? Chamado Samuel, aquele que foi a entrega de Ana, a promessa do Senhor. Aquilo que Ana entregou, aleluias. Ana entregou o seu maior desejo, ela entregou ao Senhor, para que Samuel pudesse servi-lo. Ana enxergou a necessidade, aleluias, que havia na casa do Senhor. A casa do Senhor precisava de um sacerdote, e Ana ali entregou os seus sonhos. Amém? Mas eu quero falar aqui de um homem, né, que teve sua vida com muitas marcas, que nos deixa muitos exemplos, uma história em família, né? Muito em família, de perseguição, de inveja, e estamos falando aqui do rei Davi, né? Nesse momento, Davi, ele ainda não tinha tomado sua posição de rei, mas ele já havia separado pelo Senhor. Ele já havia sido ungido, né? Ele já havia sido separado por Deus. 2 Samuel 23, a partir do versículo 13, que diz assim: também 3 dos 30 chefes desceram e no tempo da cega foram a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampavam no vale de Refraim. Amém? Glória a Deus. Quando Davi se encontrava, né, nessa caverna chamada de Caverna de Adulão, ele estava ali fugindo do rei Saul, porque o rei Saul estava numa perseguição terrível, queria matar Davi, porque
O rei Saul estava incomodado com o sucesso que Davi estava fazendo, com a sua valentia, com a sua bravura, mas em outrora o rei Davi, né, tinha feito jus àquele título que Deus entregou para ele, né? Mas chegou ao ponto dele só carregar aquele título de rei e não estava mais agindo como servo do Senhor. E aí Deus levanta Davi, um pastor de ovelhas, e começa a trajetória de Davi. Nessa caverna, né? Nessa caverna de Adulão, a caverna ela é conhecida como um esconderijo, um lugar onde muitas pessoas, né, com medo, passando por perseguição, se escondem. Talvez hoje você esteja passando por situação que traga muito medo, né, a você, e talvez você esteja se colocando numa caverna, fugindo, indo para um lugar de escuridão. Veja como o inimigo trabalha. Quando nós estamos em situações, né, de situações que nos trazem medo, que fogem do nosso controle. A primeira coisa que a gente faz é procurar se isolar. Nós falamos até sobre isso, né? O Espírito Santo é maravilhoso. Na semana passada, porque o que o inimigo quer é que você se isole. Mas a palavra diz aqui que havia 37 poderosos de Davi, homens que acompanhavam Davi. Mas quando Davi estava nessa caverna de Adulão, apareceram 3 homens, né, que eles faziam parte desses 37. E ali, Davi teve um encontro com esses homens. A palavra diz que Davi estava, então, num lugar forte, e a guarnição do filisteu em Belém. Olha só. Davi vai para uma caverna para ali se esconder. Davi vai para esse esconderijo para que Saul não colocasse as mãos nele, né? Todo o exército de Israel estava atrás de Davi. E aí Davi vai para essa caverna. Só que em Belém, em outra posição, né? No centro, Davi estava ali localizado no centro de Israel, e o exército estava posicionado, o exército dos filisteus. E Davi estava nesse lugar, que esse lugar chamava Vale de Elá. Esse Vale de Elá foi justamente onde Davi teve uma vitória. Ele derrotou Golias, aquele gigante. Já havia acontecido um problema muito grande, aleluias, onde o exército do Deus vivo foi afrontado. E Davi, que era apenas um menino ali, se colocou à disposição do Senhor, porque Deus ele está em busca de valentes para ser usado nesse tempo, para estar disponível para fazer aquilo que o Pai deseja. E Davi se coloca ainda, garoto, à disposição do Senhor. Deus já estava treinando Davi. Davi cuidou de ovelhas, Davi matou um leão, matou um urso, até chegar um gigante. Mas, quando Esaú perseguiu, houve um momento que Davi ele entrou em uma caverna. E nessa caverna, creio eu que Davi passou por muitas situações, né? E eram muitas situações de medo, de angústia, porque imagine a pessoa ser perseguida por um exército inteiro, mas Davi, ele confiava no Senhor. E Davi ali, naquele espaço, começa a vir pensamentos, começa a vir desejo, como a palavra diz. A palavra diz que Davi estava num lugar forte, aleluias, porque Davi estava cercado de rocha, aleluias. E a rocha é o Senhor Jesus Cristo. E a guarnição do filisteu em Belém. Olha só, Davi estava num lugar fortificado. E os inimigos estavam na entrada de Belém, no lugar onde ficavam as águas. Talvez você esteja passando por essa situação onde o inimigo tem impedido a sua passagem.
tem impedido que você venha, né, tomar posse daquilo que Deus já liberou, desse alimento, porque nós podemos nos alimentarmos de sólido, mas sem a água a gente não pode viver. E olhe qual foi a estratégia do inimigo. Eles ficaram à porta de Belém, e ali tinha água. E quando Davi se encontra naquele espaço, naquela caverna, naquele lugar de medo, naquele lugar de tristeza, naquele lugar de angústia, naquele lugar de solidão, Davi começa a ter desejo. E a palavra diz: e teve Davi desejo, e disse: ah, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. E onde estava localizado o exército inimigo, o exército dos filisteus? Eles estavam localizados, aleluia, justamente na entrada da porta de Belém. O inimigo ele tem usado estratégia para impedir que você, aleluia, venha se alimentar, venha beber dessa água da fonte inesgotável, que é Jesus Cristo. Onde nasceu Jesus, né? Ele foi chamado de o menino de Belém, né? Menino Jesus. Então, olha só, onde o inimigo foi acampar, lá em Belém, que é conhecido como a casa do pão, a casa do alimento. Lá está o alimento, o pão e a água. E os inimigos se acampam justamente na entrada, na porta, para impedir que o povo fosse buscar água. O que eles fizeram? Eles fizeram um cerco, Davi estava ali naquela caverna, mas que um momento ele ia precisar beber água. E a palavra diz que Davi teve desejo de beber a água. E aqueles 3 valentes, aleluias, que entraram naquela caverna para ter com Davi, houve o anseio de Davi. E eles se posicionam e vão até aquele lugar. E ele traz aquela água para Davi. O que você seria capaz de fazer para satisfazer o desejo de uma pessoa, de um homem? Aqueles 3 homens eram tão fiéis a Davi, que eles ouviram o anseio de Davi e arriscaram suas próprias vidas para trazer aquela água. Mas veja como um lugar de medo, aquela caverna, faz com que a gente comece a ter desequilíbrio nas nossas emoções. Porque imagine o desejo que Davi teve. Ele teve desejo daquelas águas onde o inimigo estava ali, às portas, vigiando aquela cisterna. E aqueles homens saem sem nem Davi saber e vão até aquele lugar. E a palavra diz, aleluias, que eles foram e trouxeram aquela água. Mas quando Davi caiu na real, Davi pensou, não, eu não sou digno de beber essa água. Esses homens, eles expuseram suas vidas ao inimigo para poder satisfazer o meu desejo. Eu não sei qual é o desejo que você tem tido, mas esse desejo ele pode custar não somente a sua vida, como a vida de outras pessoas. A palavra de Deus diz, né, que o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Imagine, Davi, com os seus desejos, com os seus anseios, fez com que aqueles homens estivessem em perigo. E aqueles homens estavam ali para servir. Só que Davi pega aquela água e ele não se acha digno de beber aquela água, em nome de Jesus. Aqueles homens fortes, poderosos e treinados, aleluia, que faziam parte dos 30 valentes de Davi, eram homens guerreiros, homens que foram treinados para guerras, homens que foram treinados para resistir, homens que foram treinados para passar pelo deserto, para passar e não ficar no deserto. Aleluias. E o interessante da palavra é que diz nesse versículo, né? No versículo 13, diz que eles chegaram, que esses homens chegaram num tempo que era um tempo de colheita. E vejam o que o inimigo fazia. O inimigo oprimia o povo de Deus. Eles esperavam
que aquele povo plantasse, e quando chegava a época da cega, a época da colheita, eles iam lá e roubavam tudo. E Davi ele não aceitava essa situação, né? Davi tinha uma indignação, porque aquele povo chegava para roubar. E os filisteus tipificam a figura de Satanás, porque o diabo veio tão somente para roubar, para matar e para destruir. Mas Deus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E Deus, ele tem essa vida hoje, para mim, para você. E ali, aqueles homens se encontram com Davi, não como um homem, porque aqueles homens já enxergavam, aleluias, Davi como autoridade, como rei. E pense, aqueles homens pensaram, se eu satisfazer a vontade do rei, terei uma recompensa. Aleluia. E Deus hoje, ele nos diz, se você satisfazer a vontade do rei, você será recompensado, em nome de Jesus. E esse rei é o próprio Senhor Jesus. E Davi, ele tipifica a figura de Jesus Cristo, né? A palavra diz que Davi, né? Quando aqueles homens clamavam, como aquele cego mesmo que estava à porta, aleluias, daquela cidade, ele clamou por socorro. Aquele homem que não enxergava, que era cego, ele gritava, né? Em desespero, né? Falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra diz que, como pode, né, Jesus ser filho de Davi? Mas porque Jesus veio da linhagem, veio da tribo de Judá. Nasceu Jesus. E ele estava dizendo, aquele homem clamando, né, para que Jesus fosse até o encontro. Aquele homem estava reconhecendo o Senhor Jesus, aleluia, como rei, como aqueles homens já estavam reconhecendo Davi como rei. Por isso, Davi tipifica a figura de um rei, a figura de Jesus. Porque Deus escolheu as coisas vis desse mundo para confundir as coisas sábias, as coisas fortes. Ele escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. Os homens que acompanharam Davi eram homens endividados, homens que também estavam sendo perseguidos, homens que não tinham mais esperança alguma, mas eram homens valentes. Sabe que Deus, ele é especialista em reciclar, aleluias, aquilo que nós desprezamos. Uma vez nós estávamos evangelizando aqui no bairro, em um lugar que fica próximo de um vasilhame de lixo. E aí, houve o louvor, e nós começamos a observar. Nós fomos lá, nesse lugar, né, evangelizar, já como estratégia mesmo do Senhor, porque existem pessoas que elas ficam acampadas ao redor desse latão de lixo, e elas não conseguem enxergar que elas estão literalmente no lixo. E ali elas se drogam, se alcoolizam, e elas ficam conversando, aleluia, ao lado daquele lixo, como se aquele lugar fosse um lugar agradável. E todos os sábados nós íamos ali naquele lugar, né, fazer a obra, levar a palavra de Deus, e o Senhor a cada dia falava comigo de uma forma diferente, e eu comecei a observar, e eu disse, meu Deus, eles não percebem que eles estão num lugar sujo, que cheira mal, e eles estão ali conversando como se estivessem num lugar agradável. Aí o Senhor disse, mas eu sou especialista em reciclar aquilo que as pessoas desprezam. Eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso, e Deus ministrou aquela palavra no meu coração. Aquilo que os homens desprezam, Deus acolhe. Assim era Davi. Ele foi desprezado pelo seu próprio pai, pela sua família. Ele foi deixado de lado, mas Deus não olhou pela aparência de Davi. Ele olhou o coração de Davi. Por isso, Davi ele foi conhecido como um homem, né, com um coração segundo o Senhor, porque Davi era um homem disposto a obedecer, suscetíveis a tantos erros como nós, seres humanos. Mas Davi tinha um coração obediente. Davi, ele reconhecia quando ele errava. E aqui Davi, ele reconheceu que ele teve aquele desejo, uma vontade, um impulso, algo incontrolável
E ali ele deixa escapar o seu desejo. Aqueles homens ouvem. E eles vão até Belém, onde estão o exército dos filisteus. Eles trazem a água a qualquer custo para o rei. E quando Davi recebe aquela água, Davi vê. Que loucura que eu fiz. Olha só, esses homens, eles expuseram suas vidas para buscar uma água. Não, eu não sou digno de beber essa água. A ficha de Davi caiu. Isso. Davi, junto com aqueles homens, pega aquela água, aleluia, e não bebe aquela água. Nesse lugar, Davi já havia derrotado um gigante. E agora, nesse momento, Davi estava naquela caverna, com medo, com situações, com seu passado, que assolava. Momentos que Davi deixou de viver com a sua família, porque não foram poucos anos que Saul perseguiu. Imagine só, você recebe uma promessa do Senhor, você é ungido por Deus como rei. Deus diz, você vai governar Israel. Aleluia. Você vai me representar. E, de repente, há uma turbulência tão grande, onde o rei se revolta e começa a perseguir Davi para matá-lo. Que promessa, né? Talvez você esteja passando por situações que você tem desacreditado da promessa que Deus lhe fez. Mas eu quero te dizer, aleluia, que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E se Deus te prometeu, ele irá se cumprir. Irá, aleluia, se cumprir no tempo certo, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Quando eu comecei a ler a palavra diz aqui, aleluia, que eles chegaram no tempo da colheita. É tempo de você colher os frutos que foram semeados. As árvores já começam a dar os seus frutos. Chega o tempo da colheita. E os homens apareceram no momento da colheita. Eu quero te dizer que com Deus, a gente não pode viver por racionalidade, para olhar e dizer, não, você tem que viver por milagre. Se você for olhar para aquilo que está acontecendo, não, você tem que viver, você tem que crer no Senhor, sim. Mas você não tem que agir, né, da forma que o homem age. Imagine que aqueles homens, eles saíram, o mesmo desejo que Davi teve, que Davi foi impulsivo, né? Porque vontade significa um sentimento impulsivo, desejo. Os homens também saíram no impulso. Aqueles homens, eles tinham o objetivo de trazer, de qualquer forma, aquela água, porque Davi havia desejado. E ali aqueles homens vão travar uma outra batalha, vão se encontrar com aquele exército dos filisteus. Aqueles filisteus estavam instalados à porta de Belém, no lugar onde estava a cisterna, impedindo que aqueles homens, né, tomassem posse daquilo que eles foram buscar. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que hoje toda a resistência, aquilo que o inimigo tem usado para bloquear a sua bênção, para impedir que você tome posse, está quebrado em nome de Jesus. Porque você vai fazer como aqueles homens, aleluias, você vai continuar, você não vai esmurecer. Você vai resistir ao inimigo até que ele fuja de você. E ali aqueles homens, eles tiveram que matar aquele soldado. Porque como eles poderiam trazer aquela água? E a palavra de Deus, ela nos diz a localização, porque esse vale, né, o vale de Refraim, ele fica situado a sudoeste de Jerusalém. Mas o vale de Elá, onde ele estava, ficava situado no centro. Eu quero te dizer que Deus, ele vai lhe dar, aleluia, uma estratégia para que você possa ir beber dessas águas. Aqueles homens saem com o objetivo de trazer a água para o mundo. O que você seria capaz de fazer para satisfazer o desejo de uma pessoa? E o que você seria capaz de fazer para satisfazer o desejo de Deus? Se coloque à disposição do Senhor. Quando Davi viu que ele tinha tido, né, aquele desejo insano, aquele impulso, e que os homens se colocaram ali à beira da morte,
colocaram suas vidas para poder trazer água. Davi pega aquela água e derrama aquela água. Porque Davi entende que ele não era digno de beber daquela água. Aquela água tinha custado sangue de homens. E Davi derrama aquela água perante ao Senhor. Imagine o que você seria capaz de fazer para entregar ao Senhor uma oferta que agradasse ao Senhor. Será que Davi não estava com sede ao ponto dele desejar uma água? Não tinha uma outra água para ele beber. Davi estava sofrendo tanto que até água não tinha mais, mas os inimigos estavam ali à porta daquela cidade impedindo que as pessoas pudessem beber da água. Era uma estratégia do inimigo. O inimigo quer que a gente não beba da água viva que é Jesus, que a gente não se alimente do pão vivo, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Ele quer te impedir que você tome posse dessa vida eterna. Mas eu quero te dizer que hoje Deus ele tem uma rota. Ele tem um caminho que vai te levar a você tomar posse dessa água, desse alimento. E você vai surpreender os inimigos, porque aqueles que pensam que você, seria derrotado, serão surpreendidos. Eles que serão derrotados, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. E em primeiro lugar, Davi, ele sabia em quem ele cria. Independente das suas dores, de situações, ali, Davi estava passando por um processo sim de dor, um processo de transformação, onde ali ia gerar habilitação para Davi. Deus ungiu Davi, derramou a promessa sobre a vida dele. E quando Deus ungiu Davi, Deus derramou o Espírito Santo para que Davi tivesse a capacidade de poder resistir à força, a tudo que viria contra a sua vida. Eu quero te dizer que você precisa receber o Espírito Santo de Deus, aleluia, senão você não vai suportar. E por isso Davi suportou tantas guerras, porque Davi lutava as batalhas do Senhor. Davi sabia em quem ele cria. Davi estava guardado debaixo da sombra do Onipotente. O lugar caverna significa refúgio. Aleluia. E no Salmo 91, a palavra de Deus nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, descansará. Olha só onde Davi estava. Davi estava cercado de rochas, aleluias. Davi estava cercado pela presença de Jesus. Independente das emoções dele, dizer ao contrário, querer trazer medo, trazer a sua necessidade, Davi estava cercado por Jesus. Davi estava ali, dentro daquela rocha, abrigado por Jesus. Independente das suas emoções. Davi era um homem que ele tinha a sabedoria do Senhor. Porque quando Davi entrava em confusão com as suas emoções, até com a sua alma ele conversava. Como ele deu uma ordem, à sua alma no Salmo 121. Porque você está batido a minha alma. Porque você se desespera dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Eu quero te dizer que independente da dor que você esteja passando, do medo, das situações, desse problema que tem se levantado, desse gigante, desse exército, de tudo aquilo que o inimigo tem se levantado, desse bloqueio, dessa resistência, Deus ele está com você. E você está guardado debaixo da cobertura do Senhor, debaixo das suas asas, debaixo da sombra do Todo-Poderoso, aleluia. E quando nós estamos guardados debaixo dessa sombra, debaixo dessa cobertura espiritual, o inimigo não pode nos tocar. Veja como era possível um homem só estar fugindo de um rei, um homem que tinha uma grande autoridade, que comandava um grande exército, o exército mais poderoso que é o exército de Israel, e esse homem se esconder. Davi era conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mostrava rotas
a Davi. Eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo tem uma rota que vai levar você até essas águas, que vai levar você a se alimentar desse pão e dessas águas, que vai te trazer fortalecimento. Lembra de Elias? Elias, ele foi alimentado, aleluia, quando ele estava fraco, quando ele estava com problema nas suas emoções, quando ele estava desequilibrado, sentindo medo, respirando ameaça de morte, ele fugiu e se escondeu numa caverna. Mas diferente de Davi, o posicionamento de Elias foi ali, se entregar à depressão. Mas o Senhor mandou as aves do céu alimentar, os corvos alimentar. E qual foi o alimento? Ele levou pão e água. Não era comum, era o próprio Jesus que estava alimentando Elias. Eu quero te dizer que hoje Deus ele tem esse pão e ele tem essa água que vai te fortalecer e vai fazer com que você vença todas as investidas do inimigo. Você tem que continuar a caminhar. Você precisa se alimentar desse pão e dessa água, em nome de Jesus. Nós precisamos viver essa verdade, a palavra de Deus, entender que nós estamos guardados debaixo da sua cobertura, da sua sombra. Lembra o que Deus fazia com o povo do Egito? De noite, Deus mandava uma coluna de fogo. E de dia, ele mandava uma tempestade, né, de areia para proteger, para guardar, para cobrir uma nuvem, para que eles fossem protegidos do sol. Eles estavam guardados debaixo da sombra do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E em segundo lugar, aleluias, Davi colocava Deus na frente de suas batalhas, em nome de Jesus. Na palavra de Deus, em Mateus 16, 24. Então, disse Jesus, aleluias, aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. O que é que Deus está dizendo, aleluias? Se você quiser vir depois de mim, após mim, renuncie a si mesmo. O que é vir após de Deus? É saber que Deus está na frente, Ele está te protegendo, aleluias. Era assim que Davi ia para as suas batalhas com Deus na frente. E o que é que Davi fez ao segredo espiritual? Davi renunciou à sua vontade, ao seu desejo. Deus está dizendo, se você quiser vir após mim, renuncie à sua vontade. Davi pegou aquela água e derramou o seu suprimento. Aquela água que saciaria a sua sede, mas uma sede física, porque Davi já estava alimentado pela própria água que descia do trono da graça, estava alimentado pelo Espírito Santo. Veja como Deus já havia preparado todo o suprimento. O Senhor já havia ungido ele, já havia derramado o seu Espírito. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos todo o suprimento para a nossa viagem, aleluias, para tudo aquilo que nós precisamos fazer aqui na terra. O Espírito Santo é o suprimento para a nossa vida, em nome de Jesus. E deixar os seus desejos, a sua vontade, é abandonar o pecado. Porque aquele desejo de Davi custou sangue. Pessoas foram mortas. Vocês lembram que Deus disse que a promessa que tinha sobre Davi era outra para Davi? Davi era um guerreiro, as batalhas. Mas pela mão de Davi já tinha tido muita morte, muito sangue. E Deus não permitiu que pela vida de Davi o templo fosse construído. Mas a promessa foi, aleluias, que o seu filho também foi ungido rei, o rei Salomão, e foi construído o templo. Eu quero te dizer que as promessas de Deus são maiores. E esse desejo que você tem sentido é pequeno diante daquilo que Deus tem para mim e para você. Deus ele tem uma promessa de vida eterna. E quando nós renunciamos a nossa carne aqui, nós nos aproximamos de Deus. Aleluias. E o que significa esse desejo? Significa um favorecimento. Você receber vantagens. Em nome de Jesus. Você ser favorecido. Mas Davi não bebeu daquela água. Ele entregou aquela água como oferta. Foi um sacrifício. Ele se sacrificou. Sacrifício significa entrega. E o Senhor hoje está dizendo, olha, sabe o que eu quero de você? Eu quero que você entregue a sua vida para mim. Eu quero que você entregue a sua vida totalmente para mim.
Eu não quero uma parte de você. Eu quero você por completo. Quando nós pedimos, aleluias, algo para Deus, nós não dizemos a Deus, Senhor, me abençoa um pouco. Não, nós pedimos tantas coisas a Deus e nós queremos, aleluias, que Deus nos abençoe na sua plenitude. E por que quando temos que entregar algo para Deus, nós queremos entregar só aquilo que sobra, só aquilo que resta? Deus hoje ele está dizendo, você precisa se entregar por completo. Aleluias. A palavra de Deus diz, em terceiro lugar, que a entrega nos aproxima de Deus. Aleluias. Filipenses 2:5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento que houve em Cristo Jesus foi um sentimento de entrega, porque ele, né? Ele não se deu por usurpação, não se julgou, eu sou filho de Deus, então eu não vou me entregar por um povo miserável, pecador, não. Ele se entregou por nós, ele se entregou por inteiro. O sacrifício foi completo, não foi pela metade. E quantos de nós queremos oferecer e oferecemos a Deus aquilo que resta? Até o tempo, a gente não tem tempo para ser consagrado a Deus, para orar. A gente acha que tudo demora, que está tomando muito tempo. Quando você vai ouvir uma ministração, você já começa a ver no quantos minutos ou quantos segundos Deus ali quer falar com você, quer trazer uma revelação no final daquela palavra, quer te dar uma direção, aleluia, quer te dar uma rota, quer te mostrar o caminho que você vai tomar posse do milagre, mas você não tem tido paciência de ouvir até o final a palavra de Deus. Quando Deus não funciona da nossa forma, mas da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Porque Deus, ele já nos vê lá na frente. Em nome de Jesus, ele sabe de todos os nossos desejos, dos nossos anseios. E ele é um pai de amor, ele quer o melhor. Mas o amor de Deus não é um sentimentalismo, é uma escolha. E a palavra de Deus continua nos dizendo, aleluias, que Davi, ele teve essa escolha. Como Jesus Cristo teve essa escolha. Ele se entregou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Davi, sendo ungido de Deus, caiu na real, né? Ele negou o seu desejo. Ele entendeu que ele tinha causado muitas mortes por causa daquele impulso, né? Aqueles homens valentes foram buscar água, e mesmo Davi, aleluia, ele teve o sentimento de Cristo, mesmo Davi sendo rei. Davi, ele não se achou digno de beber aquela água, que custou o sangue, que custou um sacrifício, que custou uma entrega. Davi amadureceu naquele processo, ali naquela caverna, naquele lugar de dor. Eu quero te dizer que esse lugar de dor é uma oportunidade para você crescer, para você amadurecer. Esse lugar só é uma passagem, sabe por quê? Porque Deus hoje ele está abrindo no mundo espiritual, aleluia, uma rota, uma direção que vai levar você em caminho das águas, que vai fazer com que você tome posse da água da vida, que é Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Malaquias 3:18, a palavra de Deus nos diz, então voltareis e vereis a diferença, a distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Quanto de nós temos vivido a diferença de Deus? Você se coloca na condição de filho, porque filho é aquele que obedece, é aquele que serve ao Senhor, que está disponível para fazer aquilo que o Senhor determina, não a sua vontade. Aqueles que quiserem vir depois de mim, negue-se a si mesmo. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Em 1 Coríntios 2:9, o que o Senhor tem para mim e para você é aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu o coração do homem. Os pensamentos de Deus, eles são maiores ao nosso respeito. E não somente aqui nessa terra, né? Não somente aqui material, mas sim uma vida plena, porque a recompensa de Deus, ela continua quando nós passarmos daqui para reinar com Cristo. Deus, ele vai julgar nossas obras, aleluias, e virá recompensa.
em nome de Jesus. Deus vai cobrar de você os talentos que ele nos entregou, e ali você vai receber a sua recompensa. Você vai ser julgado pelaquilo que você deixou de fazer também pelo Senhor, em nome de Jesus. Deus, ele tem essa vida. Davi, ele teve uma escolha, né? O amor do Senhor é uma escolha. E Davi, ele escolheu, aleluias, ele escolheu se entregar para o Senhor, sem restrição, não pela metade, mas toda a sua vida. Eu quero te dizer hoje que Deus, ele vai realizar desejos. Deus hoje, ele está trazendo à sua memória, aleluias, desejos que estão guardados até mesmo numa caverna escura e secreto, desejos que você não contou para ninguém, que você falou para Deus. Eu quero te dizer que Deus, ele não esqueceu. Que Deus, ele tem o melhor, em nome de Jesus. Ele tem essa vida plena para mim e para você. E a vontade significa uma faculdade, uma capacidade, aleluias, do ser humano de ter, aleluias, né? Escolha de você praticar ou não algo. Eu quero te dizer que hoje você tem escolha, em nome de Jesus. Davi escolheu não ser guiado pelo seu desejo. Davi deixou aquele desejo, né? Davi falou alto, quando você anseia por algo, que desejo, que vontade de beber as águas de Belém. E aqueles homens logo saíram para agradar o rei, porque aqueles homens sabiam, aleluias, que eles satisfazendo o desejo do rei, eles seriam recompensados. Eu quero te dizer que hoje, você satisfazendo o desejo do rei, você receberá a sua recompensa. Deus, ele vai fazer com que os seus desejos sejam realizados, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra, aleluia, seja verdade na sua vida, que você receba em nome de Jesus e que você escolha como Davi, servir ao Senhor, negar a sua carne, o seu desejo. Quero te dizer que hoje a palavra é, Deus está criando uma rota no mundo espiritual para que você possa tomar posse da sua promessa, dos seus desejos, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que Deus, ele vai te satisfazer os desejos do seu coração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar essa palavra em nome de Jesus. E todos os pedidos que foram colocados, que Deus possa visitar cada desejo do coração de cada um, que vocês possam ser ministrados em saber que há um preço a se pagar para tudo que nós desejamos. Deus pagou o preço entregando o seu único filho. E você precisa entregar a sua vida, renunciar aos desejos, às suas vontades, para que você possa tomar posse da vida eterna, daquilo que Deus tem, daquilo que olhos não viram, ouvidos nem ouviram. Você não consegue nem imaginar e nem subir o coração do homem o que Deus tem para mim e para você. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos por essa palavra maravilhosa. Continua, Pai, ministrando, envia seus anjos ministradores, que o Senhor possa visitar o coração de cada um das suas filhas e desejos, sonhos que elas têm, Pai. Que o Senhor venha avivar agora, em nome de Jesus, aquilo que o inimigo, em nome de Jesus, criou uma barreira, uma resistência, se colocou à frente para que seus filhos não pudessem tomar posse. Em nome de Jesus, nós denunciamos, caia por terra agora toda a barreira do inferno. Aleluia. Como o Senhor levantou, aleluia, Josué, e aquelas muralhas que era intransponível cair por terra. Agora, em nome de Jesus, toda a muralha no mundo espiritual, aquilo que estava prendendo a bênção, caia por terra em nome de Jesus. Assim como o Senhor me mostrou algo que estava obstruindo uma passagem que o Senhor já havia me dado. E literalmente, eu meti a mão na massa e o Senhor me mostrou que Satanás estava criando uma barreira, estava impedindo o meu acesso, e como o Senhor me deu vitória, dá hoje vitória às suas filhas, como eu entendi a sua palavra, como eu ouvi a tua voz, Senhor, que as suas filhas hoje me ouviram a sua voz. Senhor Deus, visita agora os hospitais, as UTIs, temos aqui, Pai, pessoas que têm familiares, que têm pessoas conhecidas, amigos, que precisam, Pai, em nome de Jesus, de um milagre, que o Senhor quebre sentença, quebra agora essa barreira, Pai, no mundo espiritual, dá saúde ao teu povo,
Acaso haverá impossíveis para ti? Não haverá impossíveis para ti em todas as suas promessas, como o Senhor ressuscitou Lázaro já havia 4 dias. Não haverá impossíveis para ti, ressuscita agora, Pai, em nome de Jesus. As pessoas que precisam, Pai, em nome de Jesus, de vida. Ressuscita também os sonhos das suas filhas, Pai, em nome de Jesus. Traz de volta aqueles que se perderam. Dá a elas, Pai, em nome de Jesus, uma semana de milagre. Que ainda, Pai, em nome de Jesus, nessa semana elas possam testemunhar, testificar essa palavra. Toma posse. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tomar posse da vitória, porque hoje, aleluia, glória a Deus, o Senhor cria uma rota no mundo espiritual para que todas nós venhamos nos alimentarmos, aleluia, Jesus, dessa água e desse pão que estava em Belém. Nenhum exército inimigo vai impedir que a gente venha tomar posse, em nome de Jesus, desse alimento. Então, quebra hoje diagnóstico, libera hoje, Pai, em nome de Jesus, causas que estão presas na justiça, que toda resistência venha cair por terra, que o Senhor assine com sua caneta de ouro, em nome de Jesus Cristo, aleluia, Jesus. Que o Senhor traga o suprimento, aleluia, àqueles que estão clamando, que o Senhor tire, Pai, toda a cegueira espiritual, porque o Senhor já entregou a vitória na mão dos seus filhos, Pai. E como Davi pôde se apropriar da sua vitória, ele se assentou naquela cadeira de rei, em nome de Jesus, que cada um venha se assentar, aleluias, no lugar de autoridade, no lugar, em nome de Jesus, que o Senhor determinou que fôssemos nossos, que cada um hoje venha tomar posse, em nome de Jesus, do seu lugar no mundo espiritual, o lugar de guerreiro, o lugar de vencedor, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em concordância, nós ligamos, aleluias, essa palavra aqui na terra está ligada nos céus, para a honra e glória do teu santo nome. Aplaude o Rei da Glória, porque Amém. Ele é de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a majestade, de toda exaltação. Aleluia, o Senhor estava me visitando poderosamente. Amém, glória a Deus. E eu senti, aleluia, o óleo do Senhor derramando, porque Davi, primeiro, ele foi ungido, ele foi separado, ele recebeu a promessa, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi fortalecido para passar por todo aquele processo. E naquele processo, naquele lugar de dor, de medo, mesmo assim, Davi continuou caminhando, e ele pôde se apropriar, aleluia, da autoridade que Deus havia determinado para ele, até ele tomar posse da promessa, até ele se sentar no trono que Deus havia determinado para ele. Tome posse do seu milagre, porque hoje, no mundo espiritual, Deus cria uma rota onde o inimigo não conhece. O inimigo será surpreendido e você vai se apropriar do seu milagre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.